Olá, eu sou a Débora Garcia, sou palestrante, escritora, mentora profissional e fisiologista. Eu ajudo as pessoas a usarem os seus obstáculos como degraus para suas subidas, através do quê? De uma mente potente e emoções muito mais inteligentes. Eu tô aqui para bater esse papo com você e quero te contar uma história muito bacana. Não sei se você já ouviu falar da Oprah, uma apresentadora americana que é uma das mulheres mais influentes do mundo inteiro. Bom, a Oprah nem sempre viveu essa vida glamurosa. Quando a mãe dela ficou grávida, ela era muito jovem, assim como seu pai. E assim que a Oprah nasceu, a mãe resolveu mudar de estado para tentar uma vida nova. Os pais nunca se casaram e a Oprah, nos seus primeiros 6 anos de vida, foi criada pela sua avó materna. Ela era já vista como uma garota bem esperta. Sabe por quê? Ela já decorava e recitava algumas passagens da Bíblia na igreja, que acompanhando a sua avó. Bom, passado esse tempo, o pesadelo na vida dela começou. Além de ter uma vida simples e vir de uma família muito pobre, a Oprah, a partir dos 6 anos, começou a ser abusada sexualmente pelo seu tio e pelos seus primos. E durante 5 anos que se passaram, ela foi estuprada, ela foi agredida e foi ameaçada. Isso por si só é devastador. Imagina uma criança que até os seus 11 anos de idade passa a viver esse terror. Bom, assim foi uma parte da infância da Oprah. Quando se tornou adolescente, a Oprah tinha comportamentos complicados e um emocional muito desalinhado. Assim como ela mesma conta, e aos 14 anos ela engravidou. Foi expulsa pela própria mãe de casa e acabou indo morar com seu pai, que não sabia da gravidez. E ela escondeu isso o máximo que pôde, tanto do pai como da escola. Mas ela perdeu esse bebê. E a partir do momento que ela perdeu esse bebê, ela entendeu que aquela era uma segunda chance para a vida dela. Ela resolveu agarrar aquilo. Aquilo deu um alívio para ela, porque em algum momento o pai dela tinha dito assim, que preferia ter uma filha boiando no rio do que trouxesse um filho nessas condições para dentro de casa. A Oprah, apesar de ter passado por tudo aquilo, pegou aquela chance com as 2 mãos e agarrou com as suas unhas e passou a estudar e se dedicar. Se tornou uma líder já na escola e ganhou até uma viagem para conhecer a Casa Branca. E não parou por aí. Ela continuou sendo uma pessoa dedicada e batalhadora, indo atrás. Ela estava com sede de mudança. Ela estava determinada a ter uma vida diferente. E ela conseguiu uma bolsa na universidade e se formou em comunicação e se tornou uma apresentadora. E aí foi só crescendo e se tornou essa mulher incrível e influente no mundo inteiro que a gente conhece hoje. O que será que aconteceu com a Oprah que ela mudou a sua história? De uma situação tão difícil e delicada que ela vinha vivendo, o que mudou, o que virou dentro dela? Para que ela pudesse pegar aquilo e falar, bom, isso que aconteceu comigo foi ruim, foi dolorido, mas eu vou mudar a minha história. O que será que algumas pessoas usam as suas histórias que muitas vezes não são tão bonitas, não são tão doces em algum momento? Todos nós temos dores, todos nós vivemos dissabores nas nossas vidas. E por que será que algumas pessoas pegam isso e crescem e outras não? Pelo modelo mental. O tão falado mindset, a mentalidade, é como se isso fosse um aplicativo dentro da gente, um programa interno. E que algumas pessoas têm um tipo de programa interno e outras pessoas têm outro. E aí, como já deu para ver até na história da Oprah, isso não é fixo. Você pode mudar o seu modelo mental, você pode mudar o seu mindset. Mas afinal, o que é mindset? Imagina então um celular. Vamos imaginar 2 tipos de celular. Um Android e um iOS. Um Apple e um Motorola ou Samsung. Não adianta eu querer que o Samsung funcione como o Apple.
como o iOS, não vai funcionar, porque cada um tem um sistema interno diferente, assim é o mindset, assim é a mentalidade. E é ela que vai mudar tudo na nossa vida. A maioria dos problemas que nós temos se tornam escadas para o nosso crescimento ou muros para a nossa estagnação por conta da nossa mentalidade e da maneira que a gente administra as nossas emoções. Se a gente não sabe usar a nossa mentalidade a nosso favor e se as nossas emoções não são inteligentes, é isso que vai nos travar, porque dificuldades, infelizmente, todos nós temos. Alguns vão enfrentar algumas coisas mais duras, e se você for avaliar, isso é muito individual. Mas que todos nós passamos por situações difíceis e desafiadoras, isso é verdade. Eu sei que você que está aí do outro lado, está passando de alguma maneira por uma situação desafiadora, que é encarar a alergia alimentar. Eu sei que isso por si só já traz muitas consequências para a sua vida. Mas eu tô aqui para te dizer que existem maneiras de você usar isso a seu benefício. Você pode falar para mim, para, Débora, pode parar. Como é que eu vou usar isso a meu benefício? Quem que vai usar isso a seu benefício? Infelizmente, como eu disse, eu já passei por dificuldades na minha vida. Na hora, não é agradável. Mas não foram só as coisas que deram certo que me trouxeram até aqui onde eu estou hoje. Não foram só os sucessos que me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Foram os insucessos. Foram as coisas doloridas também. É a soma de tudo que nos torna a pessoa que a gente é e que ainda abre portas para a gente se tornar uma pessoa ainda melhor ali na frente. E é isso que eu quero te convidar. Eu quero te mostrar uma chave para abrir uma porta de uma vida melhor. E essa chave é o mindset, a mentalidade. E para isso eu trouxe aqui 3 dicas muito especiais. 3 dicas que eu entrego para os meus alunos de mentoria, que eu ensino nos meus treinamentos, nas minhas palestras nas empresas. E que tem transformado a vida de muitas pessoas, assim como também transformou a minha. Porque afinal todos nós temos mentalidade. E aí, para começar, a primeira dica, eu vou te falar o que é esse tão falado mindset. Talvez você já tenha escutado falar, talvez até você saiba o que é. Mas eu vou te contar um pouquinho mais. O mindset, como eu disse, é um modelo mental. E aqui eu vou trazer 2 tipos de modelo mentais. O mindset de crescimento e o mindset fixo. E eu vou dar alguns exemplos para ficar fácil de você identificar logo de cara. Por exemplo, quando eu era criança, já faz um tempinho, e se falava muito sobre inteligência, sobre QI, o quociente de intelecto. E o fulano é muito inteligente porque ele tem um QI alto. Aquela pessoa tem um QI muito parecido com o Albert Einstein. E as pessoas achavam que era isso que determinava o sucesso. Quem fez uma universidade pública é que vai ter mais sucesso na vida. É aquela pessoa que é mais inteligente que vai ter mais sucesso na vida. Ou então outras coisas que você já vai começar a identificar aí na sua vida, que você já deve ter escutado falar e às vezes até a gente fala sem perceber. Não porque eu sou muito novo para fazer isso, ou eu sou muito velho para viver essa situação, para começar uma coisa nova. Já ouviu isso? Não porque as mulheres são desconfiadas. São coisas que determinam, como se fossem verdades absolutas, ou seja, só quem é muito inteligente, só quem tem o QI alto, né? Só quem é novo, só quem é mais velho. Tudo isso é um tipo de mentalidade. E a mentalidade fixa, que significa que é como se você tivesse algumas características que vão te determinar o seu futuro, como a inteligência, como seus talentos, ou seja, se você tem talentos, você vai ter um futuro melhor do que outras pessoas. Ou então, traduzindo isso para a nossa saúde física.
Se você tem uma determinada condição física, é isso que vai predizer toda a sua vida, se ela vai ser boa ou ruim. Isso é uma mentalidade fixa, onde há nada ou quase nada que você possa fazer sobre isso. Ou seja, algumas pessoas vão viver melhor e as outras vão viver pior e pronto. E assim é. E a outra mentalidade, o outro modelo mental é um mindset de crescimento. Que significa que você pode aprender e desenvolver tudo o que você quiser aprender nessa vida. Qualquer coisa que você quiser aprender, você pode. É lógico que vai demandar dedicação, trabalho, sacrifício, sim, vai. Mas você é capaz. É possível para você. E é por isso que a Oprah, naquele momento que para muitas pessoas seria ainda mais desesperador perder uma criança no meio de uma adolescência, como é que se lida com isso emocionalmente? Ela pegou isso e falou, eu vou aprender com isso. Isso vai me fazer crescer. Isso não vai determinar quem eu sou. Isso que eu vivi, as dores que eu vivi, a violência que eu vivi, não vão determinar o meu futuro. Isso é uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é a mentalidade que possibilita, que abre as portas para crescer e se desenvolver, que abre as portas para enxergar soluções. Existem coisas que a gente não pode mudar, mas o que a gente pode fazer com elas? O que você pode fazer com essas coisas na sua vida que você não pode mudar? Eu não posso mudar algumas coisas na minha vida, mas eu posso mudar o que eu faço com elas. O significado que elas têm. E isso tem a ver com mentalidade. Qual é o significado que a alergia tem hoje na sua vida? Para e pensa. Qual o significado? Se você pudesse descrever em uma palavra. Talvez você não possa mudar a alergia, mas você pode transformar o significado disso na sua vida. Isso pode significar, sim, uma parada, uma cisão, mas isso pode significar também se aproximar de pessoas incríveis, aprender e se desenvolver e estar mais próximo da sua família, se é o seu filho ou a sua filha, se tornar uma pessoa mais próxima do seu filho ou da sua filha, se tornar um amigo, uma amiga, além de ser o cuidador e responsável. Olha o significado. Isso pode significar também trazer um conceito de saúde para a família inteira, com os hábitos alimentares. Isso pode significar para você superação, isso pode significar para você desenvolvimento. Qual é o significado? E isso é um mindset de crescimento. Qual é o significado que você vai dar? Ele não é fixo. Não é porque quando você teve essa notícia que ele teve um significado que pode ter sido difícil, ele tem que ficar assim para sempre. Isso é mindset fixo. E eu quero te convidar para vir para cá, como a Oprah fez, e transformar esse significado. Começa a pensar qual o significado que tem hoje e qual o significado você quer dar. Acho que agora já está bem claro o que é mindset e quais são os dois modelos que a gente vai falar aqui hoje. Então eu vou te dar as 3 dicas para virar essa chave na sua vida. Como eu disse, não são só as coisas que a gente gosta que fazem a nossa vida mudar, se transformar. E às vezes algumas coisas que a gente não estava esperando transformam a nossa vida para melhor. No primeiro momento pode ser um impacto, mas elas podem transformar a nossa vida para melhor. E é por isso que o primeiro ponto que eu quero trazer para você hoje, para esse nosso encontro, para esse nosso contato, é a clareza. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos, é a clareza. Não tem como melhorar nada que você não enxerga. Como assim? Eu enxergo tudo, Débora. Eu tenho total consciência do que está acontecendo na minha vida. Que ótimo! Então vamos identificar agora, se você já identificou aqui, o que é mindset fixo? O que é mindset de crescimento? Os 2 modelos mentais aqui que a gente vai falar hoje. Qual é? Todo mundo tem os 2, tá ok? Tá legal? Mas em setores diferentes da vida. Você pode ter um mindset fixo no seu relacionamento familiar, mas ter um mindset de crescimento na saúde, no trabalho,
na espiritualidade, vou dar exemplo para ficar mais fácil. E o exercício da clareza é identificar qual é o seu mindset com relação à alergia. E você já pode fazer, pega um papel e uma caneta, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Anotar à mão, gente, ativa a região do cérebro, da memória, que vai te ajudar a estar com isso muito presente. Você fala, opa, aqui eu tô com mindset fixo, isso me atrapalha. Olha, aqui eu tô com mindset de crescimento, isso aqui vai me ajudar. Então, anota à mão. Uns exemplos diferentes de mindset fixo e de crescimento, tá? Vamos lá. O mindset de crescimento no relacionamento afetivo, por exemplo. A gente tem uma dificuldade, a gente tem diferenças e a gente pode conversar, a gente pode aprender um com o outro. O relacionamento é uma oportunidade de crescimento e mudança de comportamento. Ou então, isso é um mindset de crescimento. Ou então, vamos supor que já vai identificando se você tem um relacionamento afetivo, qual que é o teu modelo mental no relacionamento afetivo. Ai, não, eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Esse é o meu jeito. Ele que me aceite ou ela que me aceite, eu sou assim, pronto. Sempre fui assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E o outro que me aceite como eu sou. Não é que a gente não tem que aceitar as pessoas, mas qual é a sua mentalidade no relacionamento? De crescimento ou fixo? E na saúde, Débora, como que pode ser visto? Bom, eu tenho ali uma predisposição genética, mas isso me determina? Ou eu uso todos os meus hábitos e comportamentos a favor da minha saúde? Porque eu posso ter uma predisposição genética, todo mundo tem para alguma coisa. Mas são os meus comportamentos e os meus hábitos que vão ampliar isso daqui ou não. Mas eu posso falar assim, não, mas é que eu já tenho essa predisposição, então eu não vou fazer nada para me cuidar. Porque não há nada que eu possa fazer. Tá percebendo o mindset, os modelos, onde eu posso fazer alguma coisa sobre isso ou não? É isso e pronto, acabou. E aí? Já identificou qual é a sua mentalidade com relação à alergia alimentar? Anota no seu caderno e coloca aí mais 4 campos da sua vida que são muito importantes de você identificar. O primeiro campo, alergia. O segundo campo, trabalho, vida profissional, como você escolher. O terceiro campo, relacionamento. E o quarto campo, bem-estar, saúde mental. Gosto muito de trabalhar saúde mental sobre o mindset também, por exemplo. Meditação não é para mim, porque eu não tenho a mente calma, eu não consigo parar os meus pensamentos, então meditação não é para mim. Isso é mentalidade fixa. Todo mundo que treinar, tiver uma boa orientação, eu ensino muitas pessoas a meditarem. Muitas pessoas falam para mim assim, Débora, eu achei que nunca eu ia conseguir. Hoje eu atendi uma pessoa, que hoje é uma aluna minha de mentoria, que virou para mim e falou assim, a meditação melhorou coisas na minha vida que eu não podia imaginar, porque eu não acreditava. Eu não achava que ia dar certo, eu nunca acreditei que ia funcionar para mim, porque ela tinha uma mentalidade fixa em relação à meditação. E aí ela aprendeu, ela viu que se ela souber o caminho, ela consegue aprender. Então vamos lá, pega o seu caderninho e já começa a anotar. Qual é o seu modelo mental? E a segunda dica de hoje, o segundo ponto que eu quero falar com você hoje, que é para tornar isso uma alavanca para a tua vida, seja o personagem principal da história da tua vida. Seja o personagem principal da história da sua vida, seja protagonista, não seja coadjuvante. Como assim? É claro que eu sou o personagem principal. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou indo do jeito que dá. Ou eu vou criando a melhor situação possível dentro da minha realidade. Porque a gente só vive a nossa realidade. Mas dentro do que eu posso viver hoje, o que eu posso fazer para ser melhor? Eu sou protagonista disso? Ou eu só vou observando os dias passar e a vida vai indo e eu vou empurrando com a barriga? Seja protagonista.
Chama para você, pega o seu papel e a sua caneta agora. O que adianta você assistir uma aula se você não participar desse lado? Isso é ser protagonista, é usar isso que eu tô te passando para sua vida, usar de verdade. E começar a perceber, você vai começar a olhar as pessoas e falar, mindset fixo, mindset de crescimento. Você vai começar a perceber em você e vai começar a perceber no outro também. A nossa cabeça é uma potência incrível se a gente souber usar. Mas se a gente não souber, ela pode trabalhar contra o que é bom pra gente. Por causa da programação. Por causa do nosso programa interno. Protagonismo é assumir o papel. Se eu falei que é de crescimento, o que eu posso aprender? Essa é a pergunta. O que eu posso aprender com essa experiência? Como isso pode tornar minha vida melhor? E às vezes no momento é difícil fazer essa pergunta. Mas se você respira, espera passar um pouco aquela emoção forte. E eu vou te ensinar isso. Espera que tem mais uma aula aqui com a gente, hein? Espera passar aquela emoção forte e olha, dá um passo para trás. Olha o filme da sua vida. E fala, o que isso daqui, qual a mensagem que essa situação está me trazendo? Onde é que eu posso crescer? O que eu posso melhorar com isso? Seja o personagem principal. Conheça você mesmo. Identifique os seus pontos fortes. Identifique os seus pontos fracos. É necessário coragem para isso. É necessário ser protagonista para fazer uma coisa dessa. Se conheça. Autoconhecimento é essencial para viver bem, para ter qualidade de vida, porque a gente sabe o que a gente pode usar de bom e onde é que a gente está travando, às vezes por um ponto fraco, para aprender a se acolher quando necessário e se puxar a orelha também quando for preciso. Espero que você esteja gostando e nós vamos agora para o nosso terceiro ponto desse encontro. Você que com certeza já está assistindo esse filme, porque de alguma forma o seu mindset está tendendo para o de crescimento. Quando você se inscreve para um curso, você está de alguma forma interessado em crescer. Você está interessado em aprender mais, em beber de outras fontes. Está vendo quais são os sinais do seu modelo mental? Terceiro ponto essencial para a melhora de qualquer mentalidade, ação. Atitude. Isso é óbvio. Quantas vezes a gente está incoerente? O exercício da coerência é importante. O que é coerência, Débora, em relação a isso que você está falando? O que eu falo, o que eu penso, o que eu faço e o que eu sinto. Está coerente o que eu faço com o que acontece dentro de mim? É uma coisa só ou são coisas totalmente diferentes? Eu penso uma coisa, mas falo outra. Eu sinto uma coisa, mas faço uma terceira que não tem nada a ver. Atitude de mentalidade de crescimento. Atitude expansiva. Eu já entendi. Mas eu continuo não fazendo diferente. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, você vai ter o mesmo resultado. Essa é uma frase do Albert Einstein. É insanidade esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Trazer a coerência. Puxa, eu estou querendo aqui melhorar minha mentalidade, os meus pensamentos sobre isso. Eu estou percebendo que eu estou indo para um pensamento mais fixo de agora isso vai determinar minha vida vai ser ruim por causa disso, nós vamos sofrer. Opa, percebi o pensamento. Tô te vendo. Ok. Mas eu tô querendo traduzir, quero vir para cá, ó. Galerinha aqui de dentro, eu quero vir para cá. Eu quero vir para o mindset de crescimento. Eu quero sair desse lugar, eu quero ser protagonista, eu quero chamar a responsabilidade para mim. Porque quando o poder não está em mim, o poder está só no mundo lá fora, não há nada que eu possa fazer. E existe um poder aí dentro que só você pode ativar. Existe um poder aí dentro que só você pode pegar com as suas duas mãos, como a Oprah fez. No momento difícil, ela virou a chave e falou, vai ser agora. Eu vou usar isso, tudo que me aconteceu, para eu determinar o meu futuro. E ela teve ações
Ela não teve só bons pensamentos e entendimento, ela teve ações. Ela começou a estudar, e estudar, e estudar, e estudar, e se relacionar com pessoas, e crescer, e ir para frente, e tentar outras coisas novas. Atitude. Você já fez seu diário? Você já pegou as dicas que a Camila dá no Instagram, no gratuito, e já pôs em prática? Ou você só assiste os vídeos bacanas que tem na internet e segue no seu dia a dia fazendo as mesmas coisas? Ah, eu tenho uma mentalidade de crescimento, estou mudando minha mentalidade aqui de crescimento sobre a saúde. Então eu quero ser uma pessoa saudável. Atitudes. Então agora eu vou comer uma fruta toda manhã. Atitude coerente com o meu desejo de ser mais saudável. Atitude coerente. Eu vou tomar mais água e começo a tomar mais água. Atitude coerente com o meu desejo de ser uma pessoa mais saudável. Eu quero ser outros objetivos. Eu quero ser uma mãe, por exemplo, mais amiga, mais próxima dos meus filhos. Atitude coerente. Eu vou sentar no chão, ali olhar no olho. Não vou só olhar de cima para baixo. Eu vou sentar e vou conversar. Vou ouvir os meus filhos. Eu vou ouvir o meu parceiro, a minha parceira. Atitude diferente. São as ações que movem a nossa vida. Muitas pessoas vêm para minha mentoria e falam assim: ah, eu já sabia isso que você está me ensinando. Eu falo, é mesmo? E por que você não estava fazendo? E a pessoa dá uma travada. E aí eu explico que saber não é conhecer. Saber não é entender. Saber é fazer. Você pode ler um livro incrível e entender tudo que está escrito ali e não aplicar nada na sua vida, e aquilo não te transformou, aquilo não mudou sua realidade. Saber é quando aquilo que você aprendeu vai entrando e fazendo parte de você, aquilo se transforma em você, aquilo some em você, e você não dissocia mais, você não consegue mais separar aquele aprendizado de você, vocês se tornam uma coisa só. E esse é o meu desejo verdadeiro para esse nosso encontro aqui hoje. Que tudo isso que eu trouxe para você com todo carinho, com toda uma intenção assim de que possa ajudar o momento que você está vivendo, se torne uma parte melhor ainda em você. Que você use tudo isso a seu favor. E que você faça das dificuldades da sua vida degraus para a sua subida. Se você gostou desse nosso breve encontro, eu vou te convidar para acompanhar o meu trabalho nas redes sociais. Eu estou no Instagram e no Facebook como @ADéboraGarcia. Todos os dias eu dou dicas novas para você aprender a ter uma mente potente, sair daquele turbilhão, daquela mente agitada, aquele pensamento que não para, que não dá para dormir, que não dá para concentrar, para ter uma mente potente e calma, tranquila, mas potente, focada, e emoções claras e inteligentes, porque eu digo que ou você conduz as suas emoções ou elas vão conduzir você. E eu posso dizer com certeza, é muito melhor quando a gente consegue conduzir, porque quando elas nos conduzem, a ansiedade, o estresse, a impulsividade tomam conta. E esse já é um pouquinho do tema do nosso segundo encontro. Eu encontro você na nossa segunda aula para falar sobre como administrar suas emoções. Mas antes disso, já vai lá no Instagram e no Facebook, faz um print dessa tela. Vou fazer uma cara bem bonita agora para você fazer um print dessa tela. Me marca @ADéboraGarcia e escreve o que você aprendeu com isso. Qual foi a maior sacada que você pegou aqui desse nosso encontro? Desse bate-papo sobre mentalidade, sobre mindset, sobre modelo mental. Como que isso expandiu o seu olhar e te ajudou no dia de hoje? Um beijo muito grande, uma gratidão enorme a Camila pelo convite, muito especial estar aqui com você e até o nosso próximo encontro.
Música